Bom dia a todos. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amados, vamos abrir a palavra de Deus em Gálatas capítulo 5, verso 16. O tema da mensagem dessa manhã é a saúde emocional do povo de Deus. Que nós estamos atravessando um momento delicado e para preservar a nossa saúde física, nós já temos um conjunto de coisas ou de estruturas para nos proteger fisicamente. Eu estou vendo aqui, vocês estão de máscara. Quem aqui já passou álcool em gel na mão? Quem não passou tem que passar, que nós ungimos esse álcool em gel lá em Israel. Alguns tomam algumas medicações preventivas, distanciamento social, para preservação da saúde física. Durante um momento delicado igual ao nosso, nós já temos uma estrutura já preparada. Mas me preocupa muito a saúde emocional. Porque não inventaram máscara para as emoções. Não tem como você pegar álcool em gel e passar no cérebro. Se você comer, o máximo que vai acontecer é você ficar bêbado. E nós já estamos presenciando uma certa instabilidade emocional coletiva. Eu estava lendo um artigo essa semana falando da depressão infantil. Vocês já ouviram falar? Que exponenciou demais, porque as crianças ficam em casa. No mês passado, eu recebi uma mãe na empresa em prantos, porque a filha jovem, criança, não queria levantar da cama mais. Nós vemos pessoas desencadearem problemas emocionais dos mais graves, contra os quais nós precisamos também estar preparados. Como está a sua saúde emocional? Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16. Todos acharam? Diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro. Obrigado, Esther. Como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se vivemos no Espírito, temos que andar como?
Consta nesses versículos uma lista que não é integral, é uma lista parcial, mas que tem determinados sentimentos, atitudes, situações que vão promover algo gravíssimo para nós. Porque lá ele deixa bem claro, o apóstolo Paulo deixa bem claro, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então essa lista ela é de extrema importância, porque se você identifica participante de algo que está aqui, você está em direção a ser deserdado por Deus, a perder a herança do reino. Deixa eu falar a lista de novo, vocês se importam? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia. Você sabe o que é porfia? Porfia é contenda de palavras, discussão ou uma disputa polêmica. Num mundo polarizado igual nós temos hoje, muito comum a porfia. Ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice e glutonaria. Se você se identifica como participante de qualquer uma e está aqui hoje, arrependa-se do seu mau caminho, porque você está indo em direção a perder a herança do reino de Deus. Porque aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Por isso, o melhor caminho é o que, gente? Andar no Espírito. Não é isso? Que está em Gálatas. A lista é menor, que é amor, alegria, paz, longanimidade. Você sabe o que é longanimidade? Suportar contrariedade em benefício de outro. Benignidade, aquele que tem bom caráter, que é de boa índole, que é íntegro. Bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse é o mapa, esse é o caminho para se alcançar o reino de Deus. O mapa para me conduzir ao reino parece muito simples. Eu não ando pelas obras da carne e ando exteriorizando os frutos do Espírito. É simples para alcançar o reino de Deus. É um caminho já pré-estabelecido. É só eu não fazer isso e fazer isso. É abandonar determinadas coisas e fazer determinadas coisas. O mapa está claro. Só que é simples assim. Basta eu acordar todos os dias e no meu momento ali de comunhão com Deus, eu fazer um forte compromisso falando tipo assim: hoje eu não vou manifestar as obras da carne. Hoje eu só vou manifestar os frutos do Espírito. E sair em direção ao seu dia, já preparado para você não manifestar nenhum e manifestar o outro. É simples assim? Vai ajudar. Vai ajudar. A vontade todas as manhãs ajuda. Mas a solução não é tão simples. Você sabe por quê? Porque durante o seu dia, você vai ser exprimido, tensionado, apertado, pressionado de todas as formas possíveis, por situações e por pessoas. Então, por mais que você já saia preparado, sabendo o que você não pode e o que você pode, as situações elas vão te tensionar, te pressionar de tal maneira que durante esse processo de lidar com os momentos, você acaba exteriorizando aquilo que não devia, por mais preparado que esteja. E em tempos de saúde emocional abalada, por conta do momento que a gente está vivendo, isso é ainda mais comum, a tendência de exteriorizar obras da carne. Muitas situações fogem absolutamente ao seu controle,
E o inesperado, seguido do despreparo, você já foi alcançado, você já saiu de casa com um planejamento específico. Eu acho que isso não acontece com vocês, não, acontece só comigo. Mas você já saiu de casa com um planejamento específico do seu dia, e da meia hora depois você saiu de casa, tudo aquilo que você tinha planejado caiu por terra. Na primeira meia hora do dia do seu planejamento, o mundo já desabou, e tudo aquilo que você tinha pensado já tinha ido por terra. Acontece com vocês também? Você já saiu de casa como homem de Deus, cheio da unção, e foi preciso uns 2 encontros, e a sua unção ter se esvaído, o homem de Deus ter acabado, e você se tornar um homem carnal. Isso acontece com você de vez em quando? Você sabe por quê, gente? Porque por mais que a gente planeje, nós estamos propensos ao inesperado, aquilo que nós não estamos preparados para enfrentar. E o inesperado, seguido de despreparo, leva as pessoas às mais diversas situações que elas jamais esperariam ter que passar por aquele momento. Neste ponto, o mapa para o reino de Deus não é mais uma realidade. As situações surgem, passamos a ser conduzidos pelas nossas emoções e apresentados a situações de toda sorte que podem nos levar a qualquer direção. Aquele mapa inicial que nos levava em direção ao reino de Deus, ele se esvai. Agora a gente está jogado à própria sorte, indo em qualquer direção. E é justamente no campo das emoções que geralmente somos traídos no nosso planejamento. Geralmente é no emocional que a gente tropeça. Geralmente é na nossa incapacidade de gerenciar as emoções aqui dentro que a gente acaba tomando decisões que não deveria ter tomado. A sua capacidade emocional é um fator muito importante neste processo. A sua capacidade emocional é um fator muito importante nesse processo. O segredo do sucesso para te manter no caminho depende muito do quanto você é capaz de se organizar emocionalmente. Tem gente já pensando assim, estou enrolado. Porque tem gente que é um turbilhão de emoções em cada situação que vivencia. O nível de sucesso vai depender do quanto você é capaz de se organizar emocionalmente. Eu vou dar uns exemplos bíblicos para a gente poder entender isso melhor. Vamos lá primeiro em 2 Samuel, capítulo 11, verso 2. 2 Samuel, capítulo 11, verso 2. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Dia comum. Daí, viu uma mulher que estava tomando banho. Sem querer. Usual, Davi não saiu da cama para ver a mulher. Ele saiu e ele estava caminhando. Olha o dia a dia normal, ele está caminhando pelo palácio. Só que no caminhar dele, ele dá de encontro com algo que ele não esperava que fosse acontecer. Ele encontra o inesperado. Ele vê uma mulher tomando banho. Só que essa mulher era o quê? Muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias. Então Davi enviou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Espera aí, vamos entender quem era Davi. Até esse ponto aqui. Como é que era a vida de Davi? Vai ler a história dele.
homem de Deus, homem de vitória, homem de fé. A Bíblia considera Davi como um homem conforme o coração de Deus, que estava no caminho certo, estava na direção certa, havia conquistado Jerusalém, havia levado a Arca da Aliança para Jerusalém, era um homem de Deus, e num dia comum, ele acorda, vai passear no palácio, se encontra com o inesperado, e aqui é que vem a situação emocional. Bem provavelmente não. Na hora que Davi viu a mulher tomando banho, e ela era muito formosa, o que Davi sentiu? Quem é homem aí sabe. Sentiu o quê? Só falou as mulheres. Nessa palavra feia que você está pensando aí, não, irmão. Vontade, desejo. Tudo começou no campo da emoção. A hora que ele viu aquela mulher bonita tomando banho, ele foi tomado de um desejo por ela. Só que não tem problema ele desejar ela, porque ele foi pego de surpresa. O problema foi o quê? Ele ter sucumbido à emoção de tê-la desejado. O que Davi deveria ter feito na hora que ele viu a mulher nua tomando banho? Talvez ele não soubesse quem era, pode ser uma das minhas esposas. O que Davi deveria ter feito na hora que ele perguntou quem era e falaram que ela era uma mulher casada? O que Davi deveria ter feito? Muito bem, Nara, isso daí é outra parte. Porque Urias também estava bem ausente. Urias era bem ausente. Isso aí dá uma palavra para os homens depois, que Urias estava bem ausente, viu? Tem um momento que o exército volta da tropa. Davi fala para Urias: Urias, vai para sua casa ter com a sua mulher. Davi nem sabia quem era. Sabe o que Urias responde? Não vou, que eu quero ficar aqui. Aí, hora que Davi descobre que ela é casada, o que Davi deveria ter feito? Você sabe o que faltou? Capacidade emocional de rejeitar aquilo que ele estava sentindo. Sai fora! Mas ele sucumbiu à emoção. E o tanto que isso é trágico. Um homem que estava construindo uma história. A história de Davi é linda, é maravilhosa. Nesse momento a história dele fica suja para sempre. Por esse momento. A Bíblia fala que a espada entrou na casa de Davi, e os filhos dele sofreram a consequência. Você sabe por quê? Porque Davi sucumbiu a uma emoção e não conseguiu se controlar. Vocês lembram do que aconteceu? Um filho de Davi estuprou a irmã, Davi não fez nada. O outro irmão, Absalão, ficou irado porque Davi não fez nada, foi e matou o irmão que estuprou. Depois esse irmão, que matou o outro irmão, tomou o trono de Davi. A espada jamais saiu da casa de Davi. Você sabe onde começou? Aqui. Porque ele não conseguiu gerenciar a sua emoção. As consequências desta falta de controle foram catastróficas para a vida de Davi. Gente, era um dia comum. Ele levantou de tarde da cama dele, se deparou com o inesperado e não conseguiu se controlar. Vamos ver outro exemplo? Gênesis 39, 7. Muito bem. Davi tinha um harém de esposas. Ele só perdeu para o filho dele. Mas ali poderia ter a mulher que ele quisesse. Aquela não, porque ela já era casada. E mesmo assim, ele sucumbiu ao seu desejo, à sua emoção. Gênesis 39, verso 7. Aconteceu depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor, mulher do senhor de José, nós estamos lendo, pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Gente, isso é assédio. O cara está trabalhando como mordomo da casa do seu senhor. A mulher do seu senhor chega para ele e fala o quê? Deita-te comigo.
No verso 8, José, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José de vez em quando, mês sim, mês não, semana sim, semana não. Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as suas vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Ah, mas Davi foi colocado sobre um assédio muito pesado. O de José foi muito mais forte. Mas é um homem que tem controle emocional. Você acha que ele não sentiu vontade? Se ele é homem, ele sentiu sim. Mas era um homem que tinha controle sobre os seus desejos e emoções. E por isso ele teve a capacidade de dizer não. E eu gosto porque esse não é um não de um evento isolado. Ele é um não diário. Tem gente que no começo começa firme, né? Sai de reto, Satanás, você na minha casa, você não entra. Aí vai relaxando. Você até que é boazinha. Ah, me dá uma carona. Ah, e tal, vai relaxando, vai relaxando, vai relaxando. Até que cede. José era um homem de controle emocional. Ele dizia não e não se deixava levar pelo desejo. A mulher chegou a arrancar a roupa dele, gente. Ah, não, arrancou minha roupa, não tem jeito, agora já era. Você sabe o que ele fez? Ele largou a roupa na mão dela e fez aquilo que Davi devia ter feito. Saiu correndo. Você sabe o que é isso? Controle emocional. Vamos ver outro exemplo? Números capítulo 20, verso 7. Abram para mim, por favor. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e ela dará sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como Deus havia ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes. Porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e disse a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. O povo nesse dia, porque esse povo no deserto, gente, tem hora que eu leio o que eles faziam, eu tenho que pedir perdão a Deus, que eu fico com raiva. Vocês também ficam? E nesse momento Moisés está no ápice, que o povo está reclamando que está com sede. E reclamando, e reclamando, e reclamando, e murmurando, e reclamando. E Deus fala para Moisés: dá água ao povo, sabe como? Vai lá e fala para a rocha, e ela vai dar água. Aí Moisés pega o bordão de diante do Senhor. Eu fico imaginando na minha cabeça, isso é na minha cabeça, não tem. Moisés indo em direção a esse momento com o bordão na mão. E olha que Moisés era o homem mais manso da terra. Quando ele chega de diante da rocha, antes de falar com ela, ele fala com quem? Com
com o povo. E ele chama o povo de quê? Eu não estava lá não, mas eu fico imaginando. Rebeldes! Vocês querem água? Toma! Pá! Pá! Ele tinha que falar. Chegou lá, ele bateu na rocha 2 vezes com o bordão, antes de chamar o povo de rebelde. Aquilo para Deus foi uma afronta, porque ele considerou que ele não foi santificado na ação de Moisés. Em Deuteronômio, a Bíblia vai dizer que Moisés não vai entrar na terra prometida. Você sabe por quê? Por conta do evento das águas de Meribá, por conta desse momento. Moisés não teve controle emocional para suportar a carga, o peso que estava vindo sobre ele naquele momento. E ele reage de forma inesperada, diferente daquilo que Deus imaginava ou gostaria que ele fizesse. Moisés vai tratar algo de Deus com ira, e naquilo a santidade se esvai. Moisés não teve controle emocional. Gente, a história de Moisés com esse povo é tão linda. Não precisava disso. Não precisava disso. Mas ele não conseguiu se controlar. E a ira, a raiva, o tirou daquele momento. O tirou do caminho para Canaã. Eu podia citar um monte de outros exemplos aqui bíblicos, de personagens bíblicos que sucumbiram. Gente, eu fui fazendo a lista, mas tinha um monte. Eu escolhi assim, a dedo, porque senão ficaria até 3 da tarde. Mas tem um monte que sucumbiram à emoção do momento e fizeram coisas que não deveriam ter feito, porque não tiveram controle emocional suficiente. Querem os nomes? Adão e Eva, Caim, lembram de Cã com Noé? Depois Noé com Cã, Daniel, Raabe, Pedro, Judas, Iscariotes, entre tantos outros, mas tem um monte. Se analisarmos cuidadosamente as histórias, veremos situações semelhantes em todas elas. Por um momento, deixaram-se levar pelos seus sentimentos e emoções, e estes sentimentos e emoções os conduziram a situações que os levaram à destruição. Para alguns deles, por exemplo, Caim e Judas, bastava um mínimo de controle emocional. O mínimo. Qual foi o erro de Caim? Caim fez o quê? Por que ele matou Abel? Porque ele sentiu falta de controle emocional, o mínimo. Judas. Judas foi condenado ao inferno porque traiu a Jesus. Não. Judas foi condenado ao inferno porque ele não se arrependeu. Ele sucumbiu à emoção e se matou. Às vezes, eu comparo os erros de Judas e Pedro, eu acho muito equivalentes. Eu acho até o erro de Pedro mais grave do que o de Judas. Porque Pedro estava do lado de Jesus o tempo todo. A diferença é que Pedro se arrependeu e alcançou a misericórdia do Senhor. Judas sucumbiu aqui, aquele turbilhão de emoções. Não conseguiu suportar. O mínimo de controle emocional poderia ter dado a eles a oportunidade de terem construído histórias completamente diferentes daquelas que nós lemos hoje. Por isso, meus irmãos, eu considero de muita relevância a análise da nossa saúde emocional nos dias de hoje. A sua capacidade
de gerenciar as suas emoções na tomada de decisão. Pastor, então eu sei um jeito para fazer. Você sabe o que você faz? Não tem emoção nenhuma. Vamos acabar com as emoções. Ser igual robô. Isso é impossível. Sabia que até seu biológico é preparado para corresponder às emoções? Suponhamos que você saia daqui em direção à sua casa, e a hora que você vira a esquininha aqui, você dá de cara com um pitbull, daqueles que parece que teve cruzamento genético com um cavalo, desse tamanho, solto, sem coleira, te ameaçando. Você não esperava. Você sabe que seu biológico vai corresponder àquilo? O seu corpo. Em menos de um segundo, sua capacidade, o seu cérebro imediatamente manda que o fluxo sanguíneo se altere. Ele tira fluxo sanguíneo dos seus órgãos. Estômago não produz suco gástrico, coração, pulmão, seu coração acelera, pulmão, rins, intestino, bexiga. Por isso que tem muita gente que na hora do medo faz o quê? Xixi e cocô na roupa. Porque ele perde. Você sabe o que o corpo faz? Ele tira fluxo sanguíneo desses órgãos e manda, sabe para onde? Para os músculos. O seu cérebro manda que se derrame na sua corrente sanguínea adrenalina. Você sabe para quê? Pra você ficar ligado. Isso é o quê? Uma emoção provocando uma reestruturação biológica para te dar condições de se defender. Nós somos preparados para nos emocionar. E aí naquele momento, você está diante do pitbull, sangue para todo lado, xixi e cocô para todo lado, e você está pronto e preparado pelo seu biológico para se defender. Você vai correr como você nunca correu, você vai ter força que você não imaginava que você tinha, porque o seu biológico se preparou para aquilo. É impossível você falar, agora eu vou ser um robô e não vou passar por emoções. É impossível que a gente se prepare para não se emocionar. Ela vai vir. Então você sabe o que a gente precisa? Máscara, álcool em gel e distanciamento. A gente precisa de preparação emocional, porque isso vai acontecer. O inesperado vai chegar. E existe um risco, da hora que o inesperado aparecer e as suas emoções tomarem conta de você enfiar os pés pelas mãos e agir completamente diferente daquilo que você deveria agir. Já que nós não podemos evitar as emoções, precisamos aprender a controlá-las. É necessária a habilidade para não permitir que nossos sentimentos nos dirijam e nos conduzam por caminhos perigosos. A essa capacidade de controle dos sentimentos ou controle das emoções, a ciência chama de inteligência emocional. Quem já ouviu falar? A inteligência emocional é a capacidade de identificar e lidar com as emoções e sentimentos pessoais e as emoções e sentimentos de outras pessoas. E eu antes queria esclarecer que eu não sou especialista nisso. Eu só li, estudei e assisti muita coisa relacionada a isso para eu preparar o básico. A inteligência emocional, segundo a psicologia, ela tem 5, eu vi casos com 6, casos com 4, mas a grande maioria, 5 pilares básicos, que são muito interessantes. O autoconhecimento, o autocontrole, a empatia, a automotivação e a inteligência social. 5. Eu não vou me alongar, vou usar só os 3 primeiros, que tem a ver com esses exemplos que nós citamos, e o que eu quero explorar hoje, nesse pouquinho tempo que ainda me resta. O primeiro deles é o autoconhecimento. Em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 28, parte A, a palavra de Deus diz assim, Paulo dizendo, versículo da ceia, examine-se, pois, o homem. A nossa capacidade de controlar as nossas emoções parte do princípio que você pelo menos conheça
a quais você está sujeito. O conhecimento das nossas próprias emoções e limites nos permite identificar e nos preparar previamente. Afinal, você não pode controlar aquilo que você não sabe que tem. A primeira coisa da inteligência emocional que você precisa entender é que você precisa compreender o seu sentimento. Você está mais suscetível a quê? Você está mais vulnerável em que áreas emocionais? Por exemplo, tem gente que é mais suscetível a ira, raiva, muito comum. A primeira coisa para você ter controle emocional é identificar: eu tenho uma dificuldade, uma vulnerabilidade na questão da ira. Porque você não pode se preparar para lutar contra aquilo que você não sabe que tem. É preciso se conhecer. Quando as pessoas não se conhecem ou não entendem o seu emocional, geralmente quando elas passam por momentos complicados, vou usar o exemplo da ira. Você tem problema com a ira, o pastor Daniel chegou hoje e falou assim: o Vasco vai ser rebaixado. Oh, Senhor, me ajuda a controlar essa ira nesse momento, dessas pessoas que estão rindo. Isso é controle emocional, irmão. O pastor Daniel chegou e falou: o Vasco vai ser rebaixado. Eu tenho problema com ira, só que eu não me conheço, não reconheço e não sei que eu tenho problema com ira. Aí eu vou e xingo ele tudo. O Palmeiras não tem mundial, o Palmeiras não vai ganhar nada, e aquela briga. Aí no final, depois que passa a confusão, você sabe qual que é o sentimento que eu tenho? De que a minha ira chegou até mim por culpa do Vasco também. A responsabilidade não é minha, porque na realidade eu não tenho problema com ira. Pessoas que não sabem que têm dificuldade em determinadas emoções, elas não estão preparadas para lutar contra elas. Então o primeiro passo que você precisa entender é que você precisa saber quais são os seus pontos de vulnerabilidade. Moisés tinha problema com ira. A Bíblia fala que Moisés era o homem mais manso da terra. Opa, mas espera aí. Antes de fugir do Egito, aliás, Moisés fugiu do Egito por quê? Ele viu um hebreu sendo maltratado, ele foi em defesa do hebreu, e ele faz o que com o egípcio? O matar alguém, ou a capacidade de assassinar alguém, está absolutamente ligado à falta de controle com relação à raiva. Lembra daqueles 2 caras que mataram um homem no supermercado? Como é que é o mercado? Nome do mercado? No Carrefour, no final do ano passado. Eles não deveriam ter matado aquele homem. Vocês sabem por que eles o mataram? Porque a raiva os sucumbiu, porque o homem mexeu com eles ao extremo, e eles jamais deveriam ter matado aquele homem. Moisés, já sabendo que tinha um histórico com relação à dificuldade por ira, se autoconhecendo e sabendo das suas limitações, jamais deveria ter permitido que a ira chegasse ao ponto dele se levantar contra a santidade de Deus naquele dia. E a culpa é de quem? A culpa é do povo. Levou Moisés àquela situação. Ah, mas eu fui assediada por uma mulher. Pastor, mas não teve jeito de fugir, porque a mulher, ela me assediou demais, todos os dias, em todos os momentos, e eu estava no mesmo ambiente com ela. Pastor, a culpa é dela.
Pastor, eu ter acessado essa pornografia, é porque todas as vezes que eu abro o computador já aparece na tela. A culpa não é minha, é porque o diabo, ele controla o meu computador. O primeiro passo para o controle emocional é você conhecer as suas limitações. Você precisa se conhecer. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você precisa entender quais são as suas limitações. Você tem um problema com ira? Você precisa identificar o porquê desse problema. Entendê-lo. Eu vou usar o exemplo do Veredas Antigas. Lembra do homem lá da buzina? Que tinha um problema com ira, que o pai havia o agredido na frente dos coleguinhas quando ele era pequeno. Quem lembra disso no Veredas Antigas? Aí tem aquele negócio, buzine se você ama Jesus. Vocês lembram disso, gente? O que precisava acontecer com aquele homem? Ele precisava reconhecer que o mal havia entrado. Precisava liberar o pai. Precisava ser tratado por Deus. E principalmente compreender que ele tinha uma porta de ira que foi aberta em algum momento da vida dele, que lá era uma fragilidade. O entendimento das fragilidades nos preparam para enfrentar as adversidades do ponto de vista emocional. Se você tem algum problema emocional que você vive escorregando nele, quem passa por essas situações aqui sabe disso. Sabem onde é que estão as suas fragilidades. Você precisa procurar entender o porquê de que você é frágil emocionalmente nessa situação. Por que o desejo de vez em quando toma conta de você? Por que a ira toma conta de você? Por que o ciúme toma conta de você? O primeiro passo é entender a razão. Ser tratado e andar com cuidado naquilo que te aflige. O segundo, depois que você entendeu a sua vulnerabilidade, é o autogerenciamento ou autocontrole. Provérbios 25, 28 diz assim, tem fácil aí, não precisam abrir, está no vídeo, diz assim, como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Como o próprio nome diz, o autogerenciamento é a sua capacidade de controlar as suas emoções ou controlar os seus impulsos. Porque nós precisamos entender que uma dessas duas coisas vai acontecer. No momento do inesperado, ou você vai controlar as suas emoções, ou as suas emoções vão controlar você. Uma dessas duas coisas vai acontecer. Alguém vai assumir o controle. Ou você vai ser emocional, ou você vai ser racional. Ou o que você está sentindo te controla, ou você vai controlar aquilo que você está sentindo. Uma vez que o autoconhecimento está estabelecido, ou seja, você já se conhece o suficiente para saber a quais sentimentos você está mais suscetível, você terá maior capacidade de controlar. Eu tenho problema com ira, eu preciso me vigiar nessa área. Aí eu estou numa reunião no trabalho, isso é autocontrole. E as pessoas estão falando um monte de coisa que eu não concordo, um monte de coisa que eu não aceito, um monte de coisa que eu não acho que está certo de jeito nenhum. Eu estou no meio daquela reunião pronto para supitar. Vocês já ficaram assim a ponto de supitar? Supitar! Quem tem autocontrole sabe dos seus limites. E a hora que está chegando nesse ponto, fala assim, opa, eu preciso de uma pausa. Não vai ter pausa, então eu preciso ir no banheiro. Porque se você não tiver autocontrole, eu não aceito esse trem que vocês estão falando aí não. Cambada de pi, 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 pi. Aí você terminou a sua reunião sem razão e sem emprego. Porque você não conseguiu controlar a sua emoção.
não teve controle emocional. Vocês já viram no Casados para Sempre aquele mecanismo do tempo? Quem lembra disso? Hã? Ah, não é tempo não, é trégua. Isso mesmo. O que é aquilo, gente? O que isso quer dizer? Casados para sempre. Quer dizer que a discussão chegou no momento em que o que for dito ou feito a partir dali não vai corresponder à verdade e vai piorar o problema, não vai chegar a solução nenhuma. Aí existe um mecanismo entre o casal, que quando você chega no seu limite, tipo assim, você está pronto para dar um supapo nela, porque você não aguenta mais ouvir aquilo que ela está falando, aí você faz o quê? O que isso quer dizer? Eu estou no meu limite, eu preciso me acalmar. Você sabe o que é isso? Controle emocional. Controle emocional. Você precisa conhecer os seus limites e saber até onde você pode ir. Ah, eu tenho um problema com lascívia. Vamos por exemplo de Davi. E aí na minha sala é uma... hipotético, tá gente? Na minha sala não tem isso não. Na minha sala é um campo aberto, a gente trabalha naquele sistema de baia, e tem uma mulher que senta lá na frente, que a mesa dela por baixo da mesa é... aberto. E essa mulher só gosta de ir de saia. E ela não tem o mínimo pudor com relação à postura para se sentar. E eu tenho problema de lascívia e sento de frente dela. Aí eu estou lá, concentrado, a hora que eu olho para frente... Está lá o diabo sentado. Mas aí eu me autoconheço, eu sei que eu tenho um problema com lascívia. Você sabe o que controle emocional vai exigir de mim? Eu não posso brincar com isso. Eu mudo minha mesa de lugar. Isso se chama controle emocional. Tem uma menininha no meu trabalho que eu acho que está me dando moral. E eu tenho um problema com isso, eu tenho até um histórico de infidelidade. Na primeira vez que ela me dá um moralzinho, você sabe o que você faz? Controle emocional. Você mostra para ela a aliança, fala assim, opa, sou casado, sai fora. Porque se você não for duro no começo, logo você vai estar brincando com as suas emoções, naquilo que você é vulnerável. A gente precisa aprender a se controlar, e para se controlar você precisa ter postura. Davi, sabendo que tinha problema com mulher, naquele dia que ele viu a mulher pelada, ele devia ter saído fora. Tem gente que acha que pode brincar com as suas emoções. Não, isso aqui eu domino, porque eu sou lavado no sangue. Querido, a Bíblia manda você fugir da impureza. Se tem algo que você não deve peitar, enfrentar, é a sua natureza carnal. Fuja. Isso mesmo, pastor. Fuja. Estabeleça limite, tenha controle. E é interessante que quando o emocional entra, porque tem certas situações que elas vão depender de uma decisão, de uma interação, de uma reação nossa. Deixa eu dar um exemplo. Eu sou um homem convertido, já aceitei a Jesus, tive uma infância muito difícil. Isso aqui é um exemplo hipotético, tá, gente? Na minha infância, meu pai e minha mãe me batiam muito, e eu sofria muito violência doméstica, e cresci, converti a Jesus, sou um homem íntegro, mas volta e meia, eu tenho problemas com ira. E eu não me autoconheço, eu não me considero como problema com ira, e continuo minha vida normal. E aí, gente, no trânsito, eu sou um homem íntegro, eu só ando na faixa do meio, meu IPVA está pago direitinho, cinto de segurança, para entrar eu dou seta, sou um homem, sabe, tipo assim, tipo pastor Daniel, aquele homem no trânsito, igual nós dois, né? Só que aí um dia eu paro no semáforo, aí eu paro a 50 centímetros da faixa de contenção, porque eu faço tudo corretamente, estou parado no semáforo, e quando eu olho no retrovisor, está vindo lá, ao lado, uma pessoa olhando no celular.
E eu estou vendo que ela está se aproximando muito rápido, muito rápido, muito rápido, muito rápido. O que acontece? Bem, rebentou a minha traseira. Entrou com tudo. Ciente de que eu tenho problema com ira, dá para eu ficar dentro do carro quietinho, eu não vou me mexer, eu não vou me mexer, eu não vou me mexer. Eu vou ficar aqui quieto, eu vou ficar aqui quieto. Dá para eu não interagir no momento desse? Não dá. Porque você vai ter que tomar uma série de decisões. Você vai ter que sair do carro, você vai ter que ver se alguém se machucou, você vai ter que conversar com a pessoa que bateu, você vai ter que chamar uma ambulância se for preciso, você tem que chamar alguém, você tem que avisar o seu cônjuge que bateu, que você não vai chegar em casa na hora, você tem que mandar falar para outro pegar as crianças. Tem um monte de coisa que você tem que interagir. Tem um monte de decisão que você tem que tomar em detrimento daquilo que aconteceu. Mas você sabe o que entra primeiro? A ira. Gente, eu só ando certo. Eu não passo de 60 porque meu carro tem que fazer 17,5 por litro de gasolina. Eu ando direitinho, faço tudo certo. Vem esse encapetado bater na minha traseira. E aquela emoção, só que aí, gente, você está inflado da sua emoção e você é incapaz de controlar, porque você não sabe que tem, você não gerencia, e aquilo vai te supitando, e você sabe qual que é o problema? Que você precisa interagir com a situação. E na hora que você vai interagir com a situação, controlado pela sua emoção, aquilo que precisava de uma solução, você aumenta. Você sai com raiva, vai lá e dá um murro na cara dele. Ou xinga, ou briga, seu irresponsável. A ira atrapalhou o processo de solução. Quem não tem controle emocional, ele se compromete, ou estraga, ou cria bagunças em coisas que eram simples. Simples. Tem gente que não se controla a tal ponto que era uma coisa boba de resolver, tipo um cachorro que fez cocô na minha calçada, uma coisa simples, mas a pessoa é tão descontrolada emocionalmente que aquilo que é simples vira uma confusão a ponto de dar briga de morte. Porque não tem controle. Aí você está vendo que o seu filho está fazendo algo que não deveria fazer. E você é o João que teve esse problema desde sempre. E porque filho faz assim, apronta no nível easy, no nível médio e no nível hard. Né? Porque de vez em quando aprontado, de vez em quando vocês é assim também? De vez em quando apronta. Aí na hora que ele apronta no nível hard, já sobe aquela... Eu já falei 1000 vezes, já não era para fazer isso, não aguento mais. Aí, aquela situação, ela exige de você um posicionamento, você precisa disciplinar o seu filho. Não dá para você ficar quietinho sem fazer nada. Você precisa ir lá e discipliná-lo. Aí você sabe o que você faz? Tomado de ira ou emocional, abalado. Você vai lá e faz o quê? Descontrole emocional. Por isso que a gente fala, se você precisa disciplinar o seu filho e está com raiva, espere. Precisamos aprender a controlar as nossas emoções. Muitas vezes, situações adversas se apresentam e estas dependem de uma reação, de uma correção e de uma atuação. Quando permitimos que nossas emoções tomem a dianteira da situação, nossa capacidade de resolução fica bastante comprometida e nós podemos aumentar ainda mais o problema. Problemas simples, quando misturados a interações emocionais, podem se tornar grandes problemas. Controle. O terceiro pilar e último é a empatia. Filipenses 2:3 está no telão. Diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Uma vez que você conhece os sentimentos aos quais você está mais suscetível,
e você já adquiriu o controle sobre eles, usamos essa capacidade para proporcionar bem-estar emocional a outras pessoas que estão próximas a nós. Essa habilidade emocional não serve apenas para ser usada a nosso favor, mas principalmente em favor do próximo. José, quando era assediado pela mulher lá, você viu a justificativa que ele deu? Ele pensou em quem? No patrão, no seu senhor e em Deus. O sentimento dele, a empatia, não estava voltada para o desejo sexual que ele iria saciar. Estava voltada para o que o patrão dele iria sentir se ele sucumbisse àquele desejo. E eu sou incapaz de trair o meu patrão. Muitas vezes a gente está tão cheio da razão e tão emocionalmente descontrolado que a gente se sente na liberdade de ferir as pessoas, maltratar as pessoas, maldizer as pessoas, humilhá-las. Querido, a empatia emocional é o ingrediente básico para aquele que se propôs a servir a Jesus. Pense no que outra pessoa vai sentir. Cuidado com o que você fala, cuidado com o jeito que você fala, cuidado com a forma que você fala, cuidado com o conteúdo. Pense nas emoções das outras pessoas. O controle emocional exige de nós empatia. A gente precisa pensar no que o outro vai sentir. Precisamos aprender a controlar nossas emoções com o propósito de preservar as outras pessoas. Alguns, no calor da emoção, ferem, maltratam, castigam. Muitos dizem e fazem coisas que farão marcas para sempre. Precisamos aprender a considerar as emoções de nosso próximo acima das nossas mesmas. Que eu sofra o prejuízo emocional para que o outro fique bem. Repita comigo. Que eu sofra o prejuízo emocional para que o próximo fique bem. De novo, 1, 2, 3 e... Que eu sofra o prejuízo emocional para que o meu próximo fique bem. O Verbo que se fez carne aceitou ser humilhado, maltratado, morto, para que nós pudéssemos ser preservados. Jesus pensou nele, Jesus pensou nos sentimentos dele, Jesus pensou no orgulho dele. Jesus anulou todas as suas vontades, desejos e emoções para que pudéssemos viver emocionalmente saudáveis. O sacrifício emocional que Jesus fez, porque ele fez o sacrifício carnal, mas ele também fez o sacrifício emocional. Você sabe por quê? Porque ele era Deus. Eu fico imaginando o Criador olhando a criatura humilhá-lo, aquele que tem todo o poder, aquele que é o dono de todas as coisas, aquele que é dono do tempo. Eu fico imaginando esse ser tão poderoso encarar um soldado romano que está o humilhando. E ainda assim, ele controlou as suas emoções, que eu fico imaginando que o desejo dele fosse descer miríades de anjos e começar a passar espada em todo mundo. Mas não seja como eu quero. Não foi assim que ele disse para Deus? Não seja como eu quero. E ele fez isso para que nós pudéssemos viver emocionalmente saudáveis. Então, queridos, nós temos todas as condições em Jesus de ser emocionalmente saudável. Deus te deu a autoridade emocional para se autoconhecer e para controlar as suas emoções. Não é aquilo que você sente que te dirige,
É o Deus que está em você, que dirige as suas ações e faz aquilo que é devido ser feito.